What's up, guys? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da minha trilogia favorita, do primeiro filme especificamente, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Vem comigo. Pessoal, estamos diante aqui da maior história já escrita, na minha opinião, né? O Tolkien ele conseguiu aqui não só criar uma jornada épica, ele construiu aqui um mundo épico, né? Ele construiu ele construiu toda a história da Terra-média, ele construiu uma linguagem, a linguagem élfica. Eu já li a trilogia do Senhor dos Anéis 2 vezes, eu já li uma vez em português, e a minha esposa, na época, a gente era namorados, né? A gente era namorado. E quando a gente completou 1 ano de namoro, ela me presenteou com uma versão com a versão original em inglês, com a linguagem escrita lá pelo Tolkien. E eu li essa versão também. Então, é incrível. Para mim é a jornada mais fantástica que existe, tá? Eu sei que esse quadro aqui sobre filme, então eu sou um pouco suspeito para falar de Senhor dos Anéis. Eu amo, eu adoro, eu sou muito fã mesmo. Então eu escolhi um trecho bem curtinho, né, do primeiro filme, The Fellowship of the Ring, que é A Sociedade do Anel. E eu vou mostrar para vocês esse trecho e vou comentar, na verdade, de um pequeno verbo auxiliar que ele usa, tá bom? É um trecho bem curtinho mesmo, daqui a pouco eu falo qual é o trecho, mas para mim, assim, é a história das histórias. Assim, esse aqui é o prime das histórias mesmo. Beleza? Sou suspeito para falar, como eu falei, né? Mas vamos lá, vou tentar não me empolgar tanto. Bom, falando especificamente sobre a Sociedade do Anel, né? Eu duvido que tenha alguém aí que não conheça a história. Eu sei que tem gente que não assistiu ao filme, mas que não conheça a história eu acho muito difícil, tá? Nesse vídeo aqui, como eu disse, a cena vai ser mais curta, a gente vai analisar uma cena mais curta, mas a gente vai focar mais as informações, beleza? Então, para quem ainda não assistiu, assista, tá? E só isso que eu posso falar. Nota do IMDb, Information of Movie Database, 8.9, o que é incrível, né? Todos os vídeos aqui eu falo que filmes acima de 5 são assistíveis, filmes acima de 6 são bons, acima de 7 são muito bons, você tem que ver. Filmes com nota 8 são aqueles filmes que são imperdíveis, tá? Então 8.9 aqui é quase 9, dispensa comentários. Ganhou 4 Oscars, inclusive de efeitos visuais, melhor fotografia. Foi um sucesso estrondoso, né? 897, perdão, milhões de doletas de arrecadação, né? Então, assim, foi por muito tempo um filme mais assistido. A versão normal tem 178 minutos, ou seja, 3 horas de duração. E a versão estendida tem quase 4, né? Eu tenho um box com Blu-ray e eu assisto periodicamente, né? Não dá para assistir toda hora, porque se você juntar a trilogia dá mais de 10 horas, mas tem quase 4 horas a versão estendida. Atores, o Elijah Wood, né, que faz o Frodo, Ian McKellen, que é o Gandalf, né, o personagem icônico Gandalf, o Viggo Mortensen, que é o Aragorn, também, para mim, o seu melhor papel. Para quem não sabe, o Viggo Mortensen também está no filme Green Book, tá? E o Orlando Bloom, que está super hypado, né? Ele também fez Piratas do Caribe, ele é o William Turner, e aqui ele é o Legolas, né? O arqueiro, beleza? Eu marquei aqui, pessoal, algumas curiosidades para a gente ver, tá? Então, Viggo's Dagger Parry. Então, tem uma cena ali, quando aquele Uruk-hai, aquele orc maiorzão, né, interpretado pelo Lawrence McCord, eles estão ali acho que mais pro finalzinho do filme, eles estão lutando, e ele joga uma adaga de metal de verdade no Viggo Mortensen, né? E ele conseguiu defender a adaga, né?
Eu não consegui achar esse trecho específico, ia dar muito trabalho eu ficar colocando esses trechinhos separadamente, porque eu só consegui achar trechos longos na pesquisa. Mas se você já assistiu, você sabe a cena que eu tô falando, né? A cena que acontece um final trágico ali, tá? Ele consegue defender a adaga ali de primeira, né? E se não consegue, se ele não defende ali, ele com certeza teria se machucado de verdade, porque embora não tivesse corte, né? Era uma adaga de metal mesmo. Então, no mínimo, aí ia bater na cabeça dele e machucar feio, né? Accidental Head Bump. Então, quando o Gandalf entra lá na casa do Bilbo Baggins, né? Perdão. Logo no comecinho do filme, ele bate a cabeça no lustre, né? E essa batida não foi proposital, tá? Ele bateu sem querer mesmo, porque ali na casa dos Hobbits é tudo pequeno, né? E ele bateu a cabeça. E o Peter Jackson, o diretor do filme, né? O gênio, ele gostou tanto que ele deixou, né? Porque isso deixava clara a diferença entre os tamanhos, né? Dos hobbits, que tinham lá por volta de 1 metro, 1,20 m no máximo, e o Gandalf, que é um mago, né? Com altura normal. Fingerprints gone. Então, as expressões digitais que foram totalmente danificadas. Aquelas malhas de metal, né? Que se usava antigamente, no filme, foram feitos com anéis de plástico, tá? Para simular essa malha de metal, né? Então, os membros da equipe ali de produção, eles tiveram que conectar eles à mão, né? Então, imagina, fazer todo esse trabalho conectando um por um, e no final das contas, a impressão digital deles totalmente desapareceu. Eles desgastaram, né? Usaram tanto que eles perderam as impressões digitais. Só um preço pequeno a pagar, né? Com relação à obra. O Gimli, o anão, que é o John Rhys Davies, né? Por incrível que pareça, né? Ele faz o anão Gimli, ele é o maior de todos, né? Ele é o mais alto de todos os atores ali, considerando o Viggo Mortensen, o Orlando Bloom, o Elijah Wood, ele é o mais alto, né? O que é muito engraçado. E somente uma pessoa teve a honra de conhecer o Tolkien. Não podia ser outro, né? O Christopher Lee, o grande Christopher Lee. Já falei dele no canal, nos vídeos de música ali, né? Com a banda Rhapsody. Ele é incrível, a voz dele era incrível, né? Então ele que interpretou Saruman, ele foi a única pessoa a ter conhecido o Tolkien pessoalmente. Uma honra mútua, né? Honra do Christopher Lee e honra do Tolkien também de ter conhecido o Christopher Lee. Beleza? Bom, vamos pro trecho então, aí eu falo sobre a expressão. Trecho bem curtinho. Pessoal, eu vou deixar o link, tá, dessa cena aqui, são 8 segundinhos só, mas não podia ser outra cena senão a luta, a primeira, né, o primeiro encontro do Gandalf com o Balrog, né, o The Fire Demon. E eles estão ali dentro de Minas Moria, eles estão atravessando a montanha, e ele vai segurar um pouquinho, né, o Balrog. Eu não vou falar, acho que todo mundo conhece, mas eu não vou falar o que acontece, mas essa cena tão icônica, né, por isso que eu falo que a gente tem que sempre assistir aos filmes na língua original, porque em inglês é com aquela emoção, né? Em inglês não, na língua original é sempre mais emocionante. Então é quando ele pega o cajado, bate ali no chão e fala You shall not pass, né? E eu quero falar sobre esse shall, né, que é S-H-A-L-L, né? Então, antigamente, se você pegar, por exemplo, obras literárias antigas, como O Senhor dos Anéis, se você pegar a Bíblia Sagrada em inglês, você vai ver o shall, né, nos mandamentos, também pronomes que não se usam mais, como thou, thee, o shall, né, que é como se fosse o will hoje, né, auxiliar de futuro. No inglês britânico se usa um pouquinho, né, da shall we dance, né, por ser uma coisa um pouco mais formal, né, vamos dançar, shall we dance, mas no inglês americano dificilmente você vai ouvir, a não ser nessas situações de uma história literária, na Bíblia, o Pai Nosso, né, que eles falam. Então, esse trecho aqui, né, por ser uma história épica, então tem um trecho mais formal, então ele fala, you shall not pass, que equivaleria a portuguesa falar, tu não passarás, ao invés de você não vai passar, que seria um português mais moderno, né, tu não passarás. Então, you shall not pass, nessa correspondência de formalidade. E aí todo o poder do Balrog e todo o poder maior ainda do Gandalf de enfrentá-lo, né? Vamos curtir a cena agora.
You shall not pass! Olha como o Balrog afasta um pouquinho, né? Uma senhora atuação do Ian McKellen, né, também. Vamos lá. De novo, cara, tem que ouvir de novo. You shall not pass! O demônio até afasta um pouquinho, né? Depois tem a continuação da cena aí. Pessoal, então por hoje é só, um vídeo mais curto, tá? Espero que tenham gostado. Se é a primeira vez aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joia, deixa um comentário aqui, sugerindo uma próxima cena, um filme que vocês gostariam que eu trouxesse mais informações e analisasse um pouquinho do inglês, ok? Thank you very much. See you next time. Valeu!